Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e também um servo cristão. Hoje eu queria falar para vocês, né, porque eu sempre falo a respeito sobre pecado, falo a respeito do que realmente está escrito na Bíblia, né? Sobre vestimenta, sobre tipo de conduta, sobre coisas no corpo, como já falei, né? E sobre vários outros tipos de coisas. Hoje eu quero falar para vocês a respeito sobre se não fosse a lei, né? Se não fosse a lei de Deus, não saberíamos que era pecado. E uma das referências que eu quero estar transmitindo com vocês, discutindo com vocês a respeito, é lá em Romanos, capítulo 7, né? Capítulo 7, versículo 7. Vou ler do 7 até o 8. E se eu achar necessário, eu vou ler um pouquinho mais. Certinho? Mas esses aí vão ser a nossa base. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: O que diremos, pois? A lei é o pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí no 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, né? Aqueles mandamentos que Deus deixou para nós, despertou em mim todas as corrupções, porquanto sem a lei eu estava morto o pecado. Em algum tempo vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era meu, que era mim, que era me, era para a morte. Porquanto o pecado tomou ocasião pelo mandamento, me enganou, e porque ele me matou, né? Aquela uma morte espiritual, né? Ele tá falando figurativamente, né? E assim a lei é santa. Aí ele tá falando assim, olha, a lei veio para que eu soubesse o que era pecado. E de maneira nenhuma a lei é má, né? E ele ainda fala o seguinte, olha, a lei não é má, a lei veio para que eu morresse o pecado em nós, né? E aí ele pega e fala assim, olha, a lei, aquilo que foi escrito, né, que ele coloca como lei, as escrituras sagradas aqui no caso, ele fala isso é santa. E o mandamento é santo e justo e bom. E assim, por que eu venho trazer isso daqui? Porque muitas das vezes as pessoas pegam e falam assim, mas ah, não está escrito na Bíblia, né? Como vamos supor, questão de veste. A Bíblia não diferencia literalmente a respeito de veste. Fala sobre veste, na verdade. Mas a gente dá a entender que a veste, por exemplo, a gente tinha que tomar cuidado para que não fazesse outras pessoas a pecar ou induzir outras pessoas a desejar ou alguma coisa do tipo, seja um homem, seja uma mulher, como eu coloquei. E aí ele vai falando, olha, a respeito disso, né? Porque ele fala assim, olha, se não fosse a lei, se não fosse aquilo que está escrito nas escrituras, eu não ia saber que era pecado, eu não ia saber que era errado, sabe? E quando eu falei sobre vestimenta, foi porque, tipo assim, pra gente não induzir outra pessoa a desejar. Aí eu dei uma citada em um exemplo, né, que quando Davi olhou para Betseba, para a esposa de Urias, né, desejou a esposa de Urias. Para não acontecer esse tipo de coisa. Ou o faraó que desejou a mulher de Abraão pelo fato de ela ser muito bonita, e Abraão tinha dito que era irmã. Falei assim, não, é minha irmã. Aí depois ele pega e fala assim, Abraão, você tava mentindo pra mim, ela é tua mulher, e você me disse que é tua irmã, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Que Abraão mentiu, né? Foi uma mentira para tentar não morrer, né? Porque a mulher dele era muito bonita naquela época. Mesmo sendo mentira, ocasionou quase.
o pecado para Abraão, vamos se dizer, porque é, o rei, né, do Egito pegou a mulher, só que Deus pegou e falou, olha, não faça isso, não toque nessa mulher, sabe? E, tipo, e depois o rei chega e chama Abraão e fala, olha, tu fizesse eu quase pecar, eu fui quase amaldiçoado por Deus, por ti, porque você me disse que era a sua irmã e na verdade era sua mulher. E aí eu disse sobre Davi, que não sabemos qual foi o modo que ele olhou, simplesmente que ele estava andando e olhou, sabe? Tipo, não sei se literalmente a esposa de Natan, de Natan, não, a esposa de Urias, tava cuidadosa, né? Ou não, mas simplesmente olhou e ocasionou que Urias morreu. E Davi pecou. Então, por isso que eu chego para vocês e li esse pedaço, porque fala assim, olha, tudo aquilo que eu tô falando veio da Bíblia. E se a Bíblia está nos orientando que existe uma forma de andar, uma forma de se trajar, uma forma de se falar, ou qualquer outro tipo de coisa relacionada à Bíblia, façamos. Porque a Bíblia fala, olha, tá escrito aí na Bíblia para que a gente soubesse o que era certo e o que é errado. Porque a gente tem aquela palavra seguinte, que tudo é, tudo é lícito, não é? Mas nem tudo me convém. É mais ou menos isso. De certo modo, a gente não convém a fazer certo tipo de ações, porque podemos fazer outras pessoas ferrar, pecar, não só em investimento que eu tô falando, mas vários outros tipos de coisas. Citei a mentira de Abraão, e era mentira, e a Bíblia fala, olha, quem é o pai da mentira? Lúcifer. Né? Então, aquele que a verdade não está nele. E o pai também não está nele. E por isso, ele está andando com as trevas. A Bíblia fala isso. Só que é interessante porque toda a lei veio para que a gente pudesse saber de tudo. Se não fosse a lei, a gente não saberia que matava era errado, que cobiçar a mulher do próximo é errado, que cobiçar a casa ou dinheiro do próximo, alguma coisa do tipo. É pecado. Porque a lei veio para mostrar a nós que qual a forma que devemos. Olha, isso é pecado, então não faça. Desvia disso. Faça isso para que você consiga o galardão. E ele pega e ainda fala o seguinte, no outro versículo, né, mais para frente, ele fala assim, olha, a lei é santa, mas o mandamento é santo. Então significa o quê? Que a lei de Deus é perfeita. Os mandamentos de Deus é perfeito e santo. Então, se os mandamentos, se a lei de Deus é santa, então devemos andar como o quê? A Bíblia fala como os santos. Salmos, capítulo 1, fala assim, não andai nas rodas dos escarnecedores. Né? Fala assim, olha, não andai com pessoas que façam a maldade, né? Não, que desejam mal com o próximo. Não ande com esse tipo de pessoa. Porque isso é mal aos meus olhos. Porque devemos amar uns aos outros, devemos proteger uns aos outros, devemos nos ajudar em comunidade. Isso é ser cristão, isso é ser servo de Deus, isso é amar a Deus, isso é fazer a vontade de Deus. Era isso que eu queria deixar com vocês, que nunca descarte o Velho Testamento, gente. Não faça isso. Não descarte o Velho Testamento, porque o Velho Testamento veio simplesmente para sabermos o que é certo e o que é errado. Até Deus, Jesus próprio fala isso. Olha, eu não vim para revogar nada. Eu vim para cumprir todas as leis de Deus. Para que vocês não morram, que eu morra em vosso lugar. Que vocês, através da minha morte, ganhem salvação. Mas a Bíblia fala também que existe tipo de regra. Existe tipo de
formas de se chegar ao céu. Não é só chegar assim, vou lá chegar no céu porque eu sou o cara. Não é bem assim. A Bíblia fala que tem regras para você, da formas que a gente tem que chegar a Deus para a gente ser aceito diante de Deus. Porque se não for, a gente não vai ser aceito diante de Deus. Então, essas coisas que são descritas para nós é para que a gente, além, né, nosso amor em Cristo Jesus, o nosso amor entre as outras pessoas, que possamos ter nossas pedras preciosas diante de Deus, né? Para que a gente não chegue de mãos vazias diante de Deus. Porque Ele vai nos perguntar aquilo que a gente fazemos, nossas ações diárias. Certo? Amém? Obrigado.